Olá a todos. Continuando nas aulas de modalidade de prisão provisória, nesta aula de número 18 nós vamos tratar da prisão decorrente de sentença de pronúncia. O que é uma prisão decorrente de sentença de pronúncia? Nada mais é do que a prisão que é imposta ao réu em decorrência de o mesmo ter sido pronunciado. Ou seja, o juiz decreta a prisão, pronuncia o réu e, em decorrência dessa pronúncia, dessa sentença de pronúncia, ele manda prender o réu, tá? Esse é o conceito de prisão em decorrência de sentença de pronúncia. Então, é aquela prisão que ocorre em decorrência de uma decisão que submete o réu a julgamento pelo tribunal do júri. Ponto. Bom, o que é essa decisão de pronúncia? Como vocês devem estar bem lembrados, na aula que nós falamos sobre os atos processuais, nós falamos sobre o ato processual que é denominado decisão interlocutória mista não terminativa. Então, a decisão de pronúncia ou a sentença de pronúncia é um ato processual chamado de decisão interlocutória mista não terminativa. Por que não termina interlocutória mista não terminativa? Porque a decisão de pronúncia ela não acaba com o processo em si. Ela encerra uma fase do processo. Todos nós sabemos que os crimes dolosos contra a vida são, no final, julgados pelo egrégio conselho de sentença, ou seja, pelo tribunal do júri. Então, os processos onde se julga crimes dolosos contra a vida, esses processos eles têm duas fases. Tem uma primeira fase, que nós chamamos de juízo de admissibilidade, e temos uma segunda fase, que é o tribunal do júri. Nessa sentença de pronúncia, o juiz ele não condena e nem absolve. Na realidade, numa sentença de pronúncia, ele apenas diz, né, que durante a instrução processual foram encontrados elementos suficientes, né, que caracterizam que o réu possa ser o autor do crime, elementos suficientes da materialidade delitiva, né, e aí ele submete aquele cidadão, submete aquele réu a julgamento pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença. Então, na realidade, quem vai absolver ou condenar aquele cidadão é o tribunal do júri, é o conselho de sentença. O juiz, nessa primeira fase, ele apenas faz esse juízo de admissibilidade, encontrando elementos, encontrando provas, indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, ele encaminha, através de uma sentença de pronúncia, o réu para ser julgado pelo tribunal do júri. Tá? Indo adiante, a Lei 11.689 de 2008, ela introduziu algumas alterações no Código de Processo Penal. Uma delas está relacionada ao artigo 457 do Código de Processo Penal, onde diz o seguinte: o julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto. Esse julgamento, ao qual se refere o artigo 457, é o julgamento pelo tribunal do júri, tá? Então vamos lá. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Então, o que a gente pode entender com relação a esse artigo? Que hoje não existe mais a necessidade de que o réu esteja preso para ele se submeter ao julgamento pelo tribunal do júri. Até porque o julgamento pelo tribunal do júri ele pode ocorrer sem a presença do réu. Eu, particularmente, já fiz defesa no tribunal do júri na qual o réu estava ausente. Ele não foi encontrado, foi citado por edital,
não compareceu no dia do julgamento e nós fizemos o julgamento, eu fiz a defesa dele no dia do julgamento, sem a sua presença. Então, hoje, de acordo com o artigo 457, desnecessário o recolhimento do réu à prisão em decorrência de uma sentença de pronúncia. Né? A gente tem que lembrar também que uma prisão provisória, uma prisão cautelar, né, ela não pode ser confundida com uma punição antecipada do réu. Né? E também entender que uma medida cautelar ela tem que ser muito bem fundamentada. Esse decreto de prisão ele tem que ser muito bem fundamentado. É, eu não estou querendo dizer com isso que, por exemplo, quando o juiz pronunciar, ele não pode mais prender o réu. Pode, se existir elementos que autorizem a prisão daquela pessoa, o juiz pode prender. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a prisão após uma sentença de pronúncia, ela não pode mais ser fundamentada simplesmente porque o réu foi pronunciado. Olha, o réu foi pronunciado, recolha o preso. Não pode. Se houver uma prisão após uma sentença de pronúncia, essa prisão ela tem que ser fundamentada. Tem que existir elementos no processo que justifiquem, né, a prisão daquela pessoa ou a manutenção daquela pessoa na prisão. O juiz não pode simplesmente dizer, olha, vou mantê-lo preso ou vou mandar prendê-lo, porque eu agora pronunciei e ele vai aguardar o julgamento pelo tribunal do júri preso. Isso não pode mais. Então, hoje não existe mais a figura da prisão cautelar em decorrência de sentença de pronúncia. A prisão ela pode ser decretada, mas com outros fundamentos e não simplesmente porque houve uma pronúncia. Tá bom? E nós temos vários julgados nesse sentido, tá? que dizem isso. E também temos lá no parágrafo 3º do artigo, parágrafo 3º do artigo 413 do Código de Processo Penal, que também determina esse mesmo caminho. Diz o seguinte, lá no parágrafo 3º do artigo 413, o juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva da liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas provisórias, qualquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Isso foi incluído pela Lei 11.689 de 2008. É o que eu acabei de falar. O juiz pronunciou, se ele vai mandar prender o réu, ele não pode mais justificar a prisão simplesmente porque pronunciou. De acordo com a letra do parágrafo 3º do artigo 413, ele tem que fundamentar. Vou até ler de novo para vocês. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada. E, a parte interessante aqui, e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Então, se o réu respondeu aquela primeira fase do processo solto e o juiz pronunciou e o juiz entende que deve prendê-lo, ele tem que fundamentar o porquê dessa prisão. E não mais prender simplesmente porque houve uma sentença de pronúncia. Tá bom? E vamos um pouquinho mais adiante. Nós temos também lá no artigo 585, porque vocês podem chegar lá e falar, não, mas tem um artigo 585 lá do Código de Processo Penal que não tem nada, nenhuma lei alterando aquele artigo, né? Que diz o seguinte, 585 do Código de Processo Penal, o réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança nos casos em que a lei admitir, tá? Com o advento
da lei 12.736, de 30/11/2012, também com o advento da, da, da lei 11.689, de 9/6/2008, esse artigo 585 ele foi tacitamente revogado, né? Como eu acabei de falar para vocês, se o juiz ele tem que fundamentar, o porquê daquela prisão, é lógico, é óbvio, que automaticamente esse artigo de 585 que determina que o réu tem que se recolher à prisão para poder recorrer daquela sentença de pronúncia, ele já está tacitamente revogado, porque já a legislação já determina que para que o juiz prenda após uma sentença de pronúncia, para que o juiz mande prender após uma sentença de pronúncia, ele tem que justificar, ele tem que fundamentar esse pedido de prisão. Aliás, sobre isso já existe decisão na Suprema Corte, né? Então o STF ele já decidiu a respeito disso, e eu só vou ler uma parte final do acórdão lá do STF para vocês entenderem. Lá no final, ele diz o seguinte: consignou-se que, com a reforma do CPP, pela referida Lei 11.689 de 2008, que eu já falei para vocês, o artigo 585 do Código de Processo Penal encontrar-se-ia, melhor dizendo, né, encontrar-se-ia implicitamente revogado, uma vez que o réu somente deve se recolher ao cárcere se o magistrado assim entender necessário e desde que de modo motivado. Foi uma HC lá de Minas Gerais, e quem foi o relator dessa decisão foi o ministro Ricardo Lewandowski, data de 16/3/2010, HC 101244, tá? Então já existe uma decisão lá do STF entendendo nesse sentido, que tacitamente esse artigo do, esse artigo 585 do Código de Processo Penal, ele já se encontra revogado. E hoje não existe mais falar-se de prisão cautelar em decorrência de sentença de pronúncia, tá bom? Então, dessa forma, o que a gente pode concluir com isso? Que no nosso ordenamento jurídico, a possibilidade de decisão provisória em decorrência de sentença de pronúncia, com fundamento exclusivo lá no artigo 585 do Código de Processo Penal, teve sua revogação implícita em decorrência lá da Lei 11.689 de 2008. Então, não é mais possível hoje falar-se numa modalidade desculpa, não é possível falar-se hoje na prisão em decorrência de sentença de pronúncia como uma das modalidades de prisões provisórias. Então, hoje, o que nós temos de modalidade de prisão provisória? Nós temos a prisão, que seria a prisão cautelar, tá? Nós temos a prisão preventiva, a prisão em flagrante, a prisão em flagrante delito, e temos a prisão temporária. Então essas são hoje as espécies de prisões provisórias e de prisões cautelares. A prisão em decorrência de sentença penal condenatória, hoje no nosso ordenamento jurídico não é mais prevista, e também a a prisão em decorrência de sentença de pronúncia também não é mais previsto, não é mais permitido na nossa legislação, tá bom? Com isso, a gente encerra esse tópico que trata das modalidades de prisões provisórias ou prisões cautelares. Espero que esses tópicos tenham sido esclarecedores, e se porventura restarem algumas dúvidas, se alguém precisa esclarecer algo que ficou, né, digamos assim, não muito claro
nestas aulas que nós falamos sobre essas modalidades de prisão provisória. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.